7h04 em Manaus, segunda-feira, 31 de maio de 2021. Bom dia! Bom dia, Tiago. Bom dia a todos. Começa hoje as aulas híbridas da Rede Municipal de Ensino. E mais vacinação de portuários começa hoje aqui em Manaus. E 2 pontos de vacinação não vão funcionar hoje e amanhã. Rio Negro bate marca histórica de 2012 e especialistas alertam que hoje o rio possivelmente ultrapasse a marca de 29 metros e 97 centímetros. Prazo para declaração do Imposto de Renda 2021 acaba hoje. Na coluna O Poder, vamos falar e discutir sobre a reunião de Eduardo Braga e Davi Almeida. Eles discutiram investimentos na infraestrutura da capital. Você também fica bem informado sobre o trânsito e as ocorrências policiais ao vivo. Este é o Jornal da Cidade de hoje, o seu Jornal das 7. As notícias da cidade de Manaus. Polícia, emprego, comunidade. As últimas informações do Brasil e do mundo. Começa agora. O Jornal da Cidade. E a gente pede que você compartilhe a nossa transmissão. Se for aqui de Manaus, coloca aí o nome do bairro de onde você nos acompanha. A gente sabe que muitos internautas também acompanham a programação do imediato de municípios do interior do Amazonas, de outras capitais brasileiras e até de outros países. Nós vamos conferir agora as manchetes dos principais jornais do país, começando aqui pelo Estadão, que traz como manchete principal: projeções econômicas animam novas ofertas de ações na Bolsa. Analistas avaliam que nova rodada de captação pode chegar a 30 bilhões de reais. Lista é encabeçada pela Raizen. E ainda aqui entre os destaques, na capa do jornal Estadão, latinos ricos vão aos Estados Unidos para serem vacinados. Frustrados com o ritmo lento da vacinação em seus países e diante do excedente de doses nos Estados Unidos, latino-americanos ricos têm viajado até cidades americanas em busca de imunização. Especialista alerta para os riscos dessas viagens. Deixa eu ver ainda aqui, Rabecha, a capa, que traz como destaque também: SP recupera 76,4 milhões de corrupção e usa na saúde. Olha só, são os destaques aqui na capa do jornal O Estado de São Paulo, o Estadão. Bom, e agora a gente vai para os destaques da Folha de São Paulo. Aqui a gente tem o primeiro destaque: após atos, o governo mira em Lula, né, que joga por desgaste. Só um momento. Vou aproveitar aqui para dar um bom dia, né, para os internautas que estão nos acompanhando. Mais uma vez, a gente pede que você compartilhe a nossa transmissão. Vou abrir aqui. Conseguiu aí, Rabesh? Sim, agora sim. É que acabou internet apagando aqui apagou, o painel aqui mas da Rabesh, então... Isso. A gente continua com os destaques aqui da Folha de São Paulo. Após atos, governo mira Lula, que joga por desgastes. Protestos abrem corrida eleitoral com petistas, diz líder governista na Câmara. Oposição evita associação. E mais um destaque que a gente tem aqui embaixo, na Folha de São Paulo, é sobre a direita e a esquerda se unirem para tirar premier de Israel.
nova coalização que conta também com o centro. Precisa ainda de apoio no parlamento para derrubar Binyamin, que está no cargo há 12 anos. Esses são uns dos destaques da Folha de São Paulo. Agora, às 7h09 em Manaus, a gente vai conferir os destaques aqui do jornal Estado de Minas, que traz como manchete principal: polos comerciais de BH lutam contra a pandemia. Redução do movimento levou ao fechamento de lojas e demissões, mas alguns setores estão se mantendo. E ainda aqui entre os destaques, na capa do Estado de Minas, Bolsonaro com dificuldade para encontrar novo partido. Sem conseguir criar o próprio partido, o presidente Jair Bolsonaro tem encontrado resistência ao negociar com outras siglas. O grande entrave tem sido seu desejo de comandar a legenda para poder facilitar sua estratégia durante as eleições de 2022. Depois de conversas com pelo menos 7 líderes partidários, o PP do presidente da Câmara, Arthur Lira, é o que estaria mais perto de um acordo com Bolsonaro. E ainda aqui entre os destaques, na capa do jornal O Estado de Minas, dia de derrotas. Nenhum time mineiro se salvou na estreia do Campeonato Brasileiro. Depois de o Cruzeiro ser derrotado pelo Confiança na Série B no sábado, ontem Atlético e América seguiram o mesmo caminho e perderam na primeira rodada da série. Esses foram alguns dos destaques do jornal Estado de Minas. E agora a gente vai para os destaques do jornal O Globo. A gente começa falando sobre o orçamento, do CNPq. O orçamento para a pesquisa do CNPq é o menor em 20 anos. Verba de 1,2 bilhões é a metade destinada ao órgão em 2000 e bolsas estão defasadas. Mais uma dos destaques que a gente tem aqui é sobre a adesão a atos de protesto animando a oposição. A adesão às manifestações e protesto contra o governo Bolsonaro, realizada em todo o país no sábado, animou movimentos sociais e líderes da oposição que já discutem a convocação de novos atos. PT e PDT pedem análise cautelosa diante dos riscos de contágio em uma terceira onda da Covid-19. É bom lembrar que, diante desses protestos, ocorre que possivelmente tem uma aglomeração, então a gente tem que ficar atento. Esses são os dos destaques do jornal O Globo desta segunda-feira. Muito bem, agora às 7h12 em Manaus, a gente vai conferir os destaques aqui na capa do jornal Correio Brasiliense, que traz aqui, entre os destaques, Câmara do DF dará prioridade para a economia. Na reta final, antes do recesso parlamentar, deputados distritais direcionam o foco dos trabalhos na recuperação econômica do Distrito Federal, com análise da Lei de Diretrizes Orçamentárias, que deve ser votada até o fim do mês, e a isenção de impostos. No próximo semestre, a expectativa é que os debates girem em torno da regularização fundiária. E ainda aqui entre os destaques, na capa do Correio Brasiliense, Pedro garante a festa na estreia. Escalado no lugar de Gabigol, que teve indisposição gástrica, atacante marca após grande jogada de Bruno Henrique e leva o Flamengo à vitória por 1-0 contra o Palmeiras. Partida é o primeiro passo do time carioca rumo ao tricampeonato no Brasileirão. Esses foram alguns dos destaques do jornal Correio Brasiliense. E no destaque que nós temos aqui no jornal 0 Hora do Rio Grande do Sul, a gente tem falando sobre as famílias que perderam entes queridos durante esta pandemia. Arrasadas com a perda de parentes pela Covid-19, famílias lidam também com queda de renda. Dados do IPEA mostram que muitas das vítimas do coronavírus, principalmente as com mais de 60 anos, eram as únicas provedoras da casa.
E também, mais um destaque aqui que a gente tem no Jornal 0 Hora é sobre a concessão da rodoviária na capital, ali em Porto Alegre, que prevê obras para melhorar trânsito na área. Esses são uns dos destaques do Jornal 0 Hora desta segunda-feira. Agora, às 7h14, a gente vai com a previsão do tempo, não é isso, Rabech? Isso. O tempo hoje. A previsão para hoje, de acordo com o Instituto Climatempo, é de sol e aumento de nuvens de manhã, pancadas de chuva à tarde e à noite. Mínima 23, máxima 33 graus. Trânsito. Vamos atualizar agora o trânsito na capital ao vivo com o repórter Jonatas Souza. Bom dia, Jonatas. Quais são as informações? Bom dia, Thiago. Bom dia, Rabech. Todo mundo que está acompanhando agora o Jornal da Cidade. Então, Thiago, agora nessa manhã, no início da manhã, teve um acidente de trânsito ali na Avenida das Torres, bem próximo a uma autopeça, né, uma loja de peças automotivas muito famosa ali naquela área. Foi um motoqueiro que ele acabou colidindo com um veículo, ele caiu no local, teve apenas algumas escoriações, não foi nada muito grave, mas o trânsito ficou muito intenso naquela parte ali, muita lentidão, congestionamento, apenas naquele ponto ali da Avenida das Torres, mas o resto seguiu normal e o trânsito só voltou ali a congestionar no início da bola do Coroado, ali na rotatória do Coroado. Os agentes de trânsito estão lá para auxiliar os motoristas, mas também deve ficar atento às pessoas que estão saindo de casa agora, porque em outra zona da cidade, ali na Zona Oeste, também tem um trânsito muito intenso ali na Avenida Jacira Reis, para quem está indo para o bairro São Jorge e o bairro da Compensa. Jacira Reis, ele é um ponto de quem vem dos bairros Dom Pedro, Alvorada, Lírio do Vale, geralmente pega essa avenida para ir para esses pontos da cidade, como a Compensa e o bairro São Jorge. Ainda por ali, a Avenida Telmário Pinto, próxima à rotatória das Letras, também está com lentidão para quem está indo no sentido centro, que vai pegar ali a Avenida Daci Vargas e vai pegar também a Avenida Constantino Nery. Então, deve ter um pouco mais de paciência. Quem tiver algum compromisso, sair um pouco mais cedo, né, de casa, para evitar esse trânsito, evitar qualquer estresse aí no trânsito da capital. A gente lembra que os motoristas devem ficar atentos. Então, essas são as informações de trânsito. Muito bom dia para você, Thiago, e para todo mundo que está acompanhando a gente agora no Jornal da Cidade. Obrigado, Jonatas, pelas informações. Agora são 7h17 em Manaus. Trânsito. Jornal da Cidade. A gente vai interagir agora aqui um pouco, Rabech, com os internautas. O Arcângelo Rodrigues, bom dia. Francisco Xavier, a Maria Pereira, do São Raimundo, ela que dá bom dia. A Sandra do Socorro Cardoso, de Capiranga. Quem mais aqui? Eduardo Azuaga, bom dia. Manda um abraço para minha mãe, ela é sua fã, RS Viamão. E o Eduardo Azuaga ainda aqui está de aniversário. Minha mãe, olha só, parabéns. Parabéns. Então agora a gente vai falar sobre a Covid-19. O Brasil registrou 950 mortes por Covid-19 nas últimas 24 horas, totalizando nesse domingo 462.092 óbitos desde o início da pandemia. Com isso, a média móvel de mortes nos últimos 7 dias chegou a 1.844, em comparação à média de 14 dias atrás. Tivemos uma variação de menos 4% e indica tendência de estabilidade nos óbitos decorrentes do vírus. O Amazonas confirmou mais 6 mortes por Covid-19 nesse domingo, sendo 5 ocorridas nas últimas 24 horas. Com isso, o total de vidas perdidas para a doença chegou a 12.978.
O estado também confirmou 246 novos casos de Covid-19, totalizando 386.074 casos confirmados. Os dados constam no boletim epidemiológico da Fundação de Vigilância em Saúde. Destacamos que o Amazonas encontra-se na fase laranja, que representa risco moderado para a transmissão da Covid-19, o que significa que não podemos relaxar e temos que seguir todas as medidas de segurança. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, informou que vai enviar mais de 5.000 concentradores de oxigênio para auxiliar as unidades de saúde com pacientes internados com Covid-19 na região norte e nordeste do país. Queiroga esteve em Pernambuco, estado que, segundo ele, receberá 148 aparelhos até o dia 10 de junho. Vamos atualizar agora os dados da vacinação do país. E no estado do Amazonas, o Brasil já vacinou mais de 22 milhões de pessoas com a segunda dose de vacinas contra a Covid. A primeira dose foi aplicada em 45.233.638 pessoas, o que equivale a mais de 21,36% da população do país. Somando a primeira e a segunda dose, já são mais de 67 milhões de imunizantes aplicados desde o começo da vacinação em janeiro. No Amazonas, 799.750 pessoas já tomaram a primeira dose de algum dos imunizantes. Desse número, 457.563 já tomaram a segunda dose. Jornal da Cidade. Ainda falando sobre vacinação, a Secretaria Municipal de Saúde informou que o posto de vacinação contra a Covid-19 da Universidade Paulista não vai funcionar hoje e amanhã, devido à realização das provas do vestibular da Universidade do Estado do Amazonas. É isso mesmo, quem estava agendado para o posto da Unip pode ir a qualquer um dos outros postos de vacinação. A imunização contra a Covid-19 no posto da Unip volta ao normal na quarta-feira. Os postos funcionam das 9 às 16 horas. Atualmente, eles recebem a primeira dose dos profissionais da educação e de saúde, gestantes e mães até 45 dias de pós-parto. Jornal da Cidade. 7h22 em Manaus, começa hoje a imunização contra a Covid-19 dos trabalhadores portuários que atuam em terminais da capital. Assim como os trabalhadores do transporte aéreo que começaram a ser vacinados na última sexta-feira no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, os portuários serão atendidos em seus locais de trabalhos, em postos exclusivos da Secretaria Municipal de Saúde, montados no Porto de Manaus e nos portos Chibatão e Superterminais. De acordo com dados informados pela Infraero, cerca de 1.600 passageiros desembarcam por dia no aeroporto. A meta inicial é de testar pelo menos 10% desse público diariamente, segundo o governo. O atendimento dos portuários e dos trabalhadores do transporte aéreo foram antecipados por recomendação do Ministério da Saúde, diante do risco de circulação de variantes do novo coronavírus em território nacional. A partir de hoje, 402 escolas municipais estarão abertas novamente para receber alunos e professores da Secretaria Municipal de Educação, além de toda a comunidade escolar. O retorno será de forma híbrida, com atividades remotas e presenciais, por determinação do prefeito Davi Almeida. Todas as unidades receberam manutenção na infraestrutura e materiais de sinalização de toda a área com orientações sobre as medidas de proteção contra a Covid-19, com álcool em gel em termômetro. Até agora, cerca de 15 mil trabalhadores da rede municipal de ensino já receberam a primeira dose da vacina contra o novo coronavírus. Desses,
5.000 já tomaram a segunda dose do imunizante. Jornal da Cidade. Só o que importa. Agora são 7h24 em Manaus. A gente traz atualizações sobre a cheia dos rios neste ano aqui no estado do Amazonas. A medição do Rio Negro, feita agora há pouco, aponta que o rio está medindo 29 metros e 97 centímetros. Nós destacamos que já estamos na maior cheia da história do Amazonas. Ele bateu essa média no domingo e nas últimas 24 horas o rio não subiu nem 1 centímetro. Ou seja, o rio alcançou a cheia de 2012. A previsão é que nesta semana ele passe da marca de 30 metros. Para isso faltam apenas 3 centímetros. Jornal da Cidade. Quem ainda não fez a declaração do imposto de renda é bom correr, hein? Pois o prazo de entrega acaba hoje. De acordo com a Receita Federal, os contribuintes devem entregar a declaração até às 23h59 para evitar o pagamento de multas. O fisco espera que 32 milhões de brasileiros prestem contas com o leão em 2021, mas recebeu um pouco mais de 27 milhões de declarações até às 11 horas de sexta-feira, quando foi publicado o último balanço. Quem perdeu o prazo de entrega da declaração do Imposto de Renda 2021 terá que pagar uma multa no valor mínimo de R$ 165,74. A multa pode chegar a 20% do imposto devido. A Receita Federal também começa a pagar as restituições nesta segunda-feira. O primeiro lote já foi pago a 6 milhões, que é equivalente a 3,4 milhões de contribuintes hoje. Será o maior lote de restituições já pago pelo fisco. Para saber se está na lista de contemplados, basta acessar o site Meu Imposto de Renda e consultar a restituição. O próximo lote de restituição será pago em 30 de junho. Ainda falando sobre a economia, a Prefeitura de Manaus alerta os contribuintes para o vencimento da 5ª parcela do Imposto sobre Serviço para Profissionais Autônomos e Sociedade Uniprofissionais. O pagamento do tributo dentro do prazo de vencimento evita a incidência de juros da ordem de 0,33% ao dia, mais a multa de 1% sobre o valor de lançamento. Caso o contribuinte não tenha em mãos os seus guias de pagamento, elas poderão ser impressas diretamente no portal de serviço manausatende.manaus.am.gov.br. Para mais informações, o cidadão poderá discar 156 de segunda a sexta, de 8 às 14 horas. Jornal da Cidade. Agora são 7h27 em Manaus. A gente pede mais uma vez que você compartilhe a nossa transmissão para que tenhamos uma audiência ainda maior. Vou voltar aqui na parte 2 comentários para interagir com os internautas. O Davi Souza Silva. Estamos assistindo vocês na Feira da Liberdade de Manacapuru. A Mira Costa, bom dia. O Davi Souza Silva aqui mais uma vez, né? Bom dia. Lá de Manacapuru, Thiago, de Manacapuru. A Karina Andrade, bom dia. A Joeline Rodrigues, bom dia. Que Deus ilumine o dia de vocês. O Erivaldo Salvador também desejando aqui bom dia. A Fátima dos Santos, que está acompanhando nossa transmissão, informou agora nos comentários que está sem água no conjunto Oswaldo Frota, Rua 3. Isso lá no bairro Cidade Nova, zona norte de Manaus. Olha, Tiago, a gente destaca que houve uma manutenção de emergência ontem na Rua das Flores, no bairro Compensa 2, que fez com que o sistema ETA 2 fosse paralisado pela concessionária Águas de Manaus. O negócio estava feio lá, hein?
De acordo com as informações da empresa, a paralisação afetou o abastecimento de água em diversos bairros de Manaus. Ainda segundo a Águas de Manaus, os trabalhos no local foram concluídos às 2 horas de domingo, 14 horas da tarde de domingo. No entanto, a normalização do abastecimento pode durar até 12 horas após a conclusão dos serviços de manutenção. Polícia. Sete horas 29 minutos em Manaus. Agora vamos saber as principais ocorrências policiais da noite e madrugada. Quem está na linha conosco, produção? Oi, Thiago, sou eu. Vamos voltar a falar com o Jonatas que vai fazer um resumo aí das ocorrências. Quais são as informações, portanto, Jonatas? Oi, Thiago, muito bom dia de novo, para você, para todo mundo que está acompanhando o Jornal da Cidade. Thiago, a gente teve um fim de semana muito agitado aqui na capital, nesse fim de semana. Um serial killer, que já era considerado assim pela polícia, ele foi preso, suspeito de matar pelo menos 3 homossexuais, e o suspeito pretendia fazer uma vítima por semana. O homem já foi identificado como José Tiago Correia. Ele foi preso no sábado e ele é suspeito de roubar e matar pelo menos 3 homossexuais em Curitiba, em Santa Catarina. O suspeito ainda confirmou para a polícia que a sua preferência eram vítimas homossexuais. Vamos falar aqui outros destaques que são no site imediato aqui da capital. Homem foi preso flagrado com uma arma de fogo calibre 38 na zona sul de Manaus. Isso aconteceu nesse fim de semana, na noite de domingo. De acordo com a polícia, a vítima, o suspeito, aliás, ele ficou nervoso quando ele avistou os policiais militares e durante uma abordagem a polícia encontrou a arma com o suspeito, além de munição também. Outro caso que é destaque aqui no site imediato, que infelizmente é uma notícia muito complicada, para os motoristas de ônibus. O motorista aqui destaca que ele já foi assaltado pelo menos 30 vezes na sua linha, que é o ônibus 500. Ele foi assaltado mais uma vez aí no domingo. 2 bandidos subiram no ônibus como passageiro, como de costume, e quando estavam lá no ônibus, anunciaram um assalto. De acordo com o motorista do ônibus, eles levaram dinheiro do caixa do ônibus e também aparelhos telefônicos de todos os passageiros, além do cobrador e do motorista também. É uma situação muito complicada, para quem está lá fazendo seu trabalho, quem está indo para casa. Outro destaque também aqui é uma festa clandestina com dezenas de pessoas. Foi encerrada pela polícia na zona norte da cidade. Uma chácara aí estava com várias pessoas reunidas, fazendo aglomeração, uma festa, e a gente sabe que ainda está proibido por conta do novo coronavírus. A gente sabe que o número de casos vem aumentando aqui no estado do Amazonas, então é muito triste, a gente ainda noticiar esse tipo de informação, que as pessoas estão descumprindo ainda o decreto governamental. A gente sabe que a pandemia não acabou. Então essas são as notícias de polícia que a gente traz agora, que são destaque no site imediato. Mais informações é só acompanhar a gente aí, está nas ruas da cidade apurando as informações 24 horas. Muito obrigado, Thiago, bom dia para você, bom dia para a Rabeste e para todo mundo que está acompanhando a gente agora no Jornal da Cidade. Obrigado, Jonatas Souza, pelas informações. Agora são 7 horas 33 minutos em Manaus. Polícia. Muita atenção agora, porque a Caixa Econômica Federal libera hoje mais uma rodada de pagamentos da segunda parcela do Auxílio Emergencial 2021. O depósito na conta digital será realizado para os beneficiários que nasceram em dezembro.
Assim como aconteceu na primeira parcela do benefício, os pagamentos agora também estão sendo antecipados. Os valores poderão ser movimentados pelo aplicativo Caixa Tem para pagamentos de boletos, compras na internet e pelas maquininhas em estabelecimentos comerciais. Jornal da Cidade. Opoder.com com Bruno Mazieri. Agora são 7h34 em Manaus, Rabeste. Sim, o senador Eduardo Braga se encontrou com o prefeito de Manaus, Davi Almeida, na manhã de ontem. O encontro aconteceu após o senador ter apoiado Amazonino Mendes nas eleições de 2020, quando Davi derrotou Amazonino no segundo turno em pleito. A gente vai falar com o Bruno Mazieri, que já está na linha. Bom dia, Bruno. Bom dia, Bruno. Bom dia, Thiago. Bom dia, Rabeste. Bom dia a você que nos acompanha na manhã desta segunda-feira. Então, o encontro entre o senador Eduardo Braga e o prefeito de Manaus, Davi Almeida, ocorreu na manhã desse domingo, né, no Casarão da Inovação Cassina, lá no centro histórico aqui da capital de Manaus. E apesar de transparecer uma possível reaproximação entre os dois, o encontro é tratado apenas como institucional. O prefeito teria pedido para o senador pedir apoio do senador, na verdade, para buscar mais investimentos na parte de infraestrutura da capital. E o senador disse que a ajuda, se depender dele, a ajuda está garantida. Ainda na conversa ficou acertado um segundo encontro, ainda sem data definida, no qual o Davi Almeida deve apresentar ao senador os projetos que necessitam de investimento de recursos de emenda. É bom a gente lembrar que no ano passado, nas eleições municipais, o senador Eduardo Braga acabou apoiando o candidato Amazonino Mendes, que foi derrotado por Davi Almeida nas eleições. Então, apesar dessa possível reaproximação, a gente acredita, né, que nada mais se passe de uma reaproximação, porém institucional, com o objetivo de garantir melhor infraestrutura para a capital do estado. Bruno, agora a gente já falou sobre isso aqui, foi destaque também do site O Poder. O senador Eduardo Braga vem usando a CPI da pandemia para atacar possíveis adversários políticos nas eleições de 2022. É isso mesmo, Thiago. A gente falou um pouquinho disso na última semana e a gente está esperando o decorrer dessa semana da Comissão Parlamentar de Inquérito da Pandemia. Já faz um mês que foi instalada, já tiveram diversos depoimentos e é sempre bom a gente estar falando disso. E o senador Eduardo Braga tem desferido ataques graves contra possíveis concorrentes, né, na corrida eleitoral, dentre eles o atual governador do estado, Wilson Lima, que pode vir a concorrer a uma reeleição, e também ao ex-ministro da Saúde, general Eduardo Pazuello, que pode vir a ser o candidato do presidente da República, Jair Bolsonaro, no Amazonas. Bruno, a gente tem outro assunto aqui. O Comitê Amazonas de Combate à Corrupção encaminhou ao Ministério Público do Amazonas uma cópia do relatório conclusivo elaborado pela Comissão de Transição de Governo do município de Manaus. Passagem da gestão de Arthur Neto para Davi Almeida, pedindo providências nas áreas de saúde, na verdade nas áreas de dívida pública, de publicidade, de saúde e de previdência, né? O relatório ele apresenta preocupações com a Prefeitura de Manaus. Gostaria que você falasse um pouco sobre esse assunto também. Então, Thiago, esse relatório do Comitê Amazonas de Combate à Corrupção faz um levantamento, né, de gastos aí do período de 2013 a 2020 que foram feitos pela gestão do ex-prefeito de Manaus, Arthur Neto. Então, dentre eles, como você bem falou, tem pedindo providências nas áreas de dívida pública, de publicidade, de saúde e de previdência. Um dos destaques desse levantamento é com relação aos empréstimos, né, e recursos captados aí pela Prefeitura de Manaus na gestão do Arthur, que tiveram um crescimento relativamente alto, saindo de 378,4 milhões em 2012 para 3,2 bilhões em 2020. De acordo com o levantamento, o sistema previdenciário do município é uma preocupação que exigirá
da atual gestão uma reforma urgente visando sanar e fazer o equilíbrio econômico da finança previdenciária. Ainda de acordo com esse levantamento e com esse relatório, houve o gasto excessivo no que diz respeito à publicidade. Inclusive, a gente já fez outras matérias no site O Poder falando disso, e o levantamento aponta que essa parte de publicidade saiu de um gasto de 1,38% da receita líquida do município em 2012 para 3,33% da receita líquida em 2020. Ou seja, mais de 2% aí de aumento com gastos em publicidade, incluindo aí o ano da pandemia, né? Que o ano passado, não que a gente tenha saído da pandemia, mas o ano de 2020, que foi quando começou a pandemia do novo coronavírus. No que diz respeito à área da saúde, os dados apontam que a administração de Arthur foi irresponsável na atenção das necessidades básicas da população. As unidades básicas de saúde da família estão sem equipes completas, sem estoque de medicamentos básicos, sem equipamento de proteção e materiais de consumo estão zerados, tudo isso no ano de 2020. Ou seja, a gente espera agora que a entidade responsável pelo levantamento está pedindo, né, providências aí do Ministério Público do Estado para que veja, para que apure essas possíveis irregularidades no que diz respeito à administração do ex-prefeito de Manaus, Arthur Neto. Está certo, Bruno. E tem um terceiro assunto que a Rabeste vai introduzir aqui para você também. Isso. Falar sobre isso. Isso. A gente sabe que o Supremo Tribunal Federal recebeu uma ação que questiona a convocação de governadores para prestar depoimento à comissão parlamentar de inquérito da pandemia, Bruno. A ação ela foi protocolada por 18 governadores, mas somente 9 foram chamados pelos senadores para depoimento. Na ação, os governadores sustentam que só podem ser investigados pelo Legislativo estadual e não podem ser chamados a prestar depoimento na CPI do Senado. Você pode falar mais com a gente sobre esse assunto? Posso. Então, Rabeste, como você bem falou, o que os governadores convocados alegam, e aí a gente precisa lembrar que não foram só os convocados que assinaram nessa ação, foram 18 que fazem parte do comitê de governadores. Eles alegam que somente podem ser investigados pelas assembleias estaduais dos seus respectivos estados, obviamente. Mas pegando carona naquilo que o presidente Jair Bolsonaro já havia dito, e a gente já havia conversado aqui sobre isso, que a CPI não tem competência para investigar chefes do executivo. Então, cabe isso ao poder legislativo de cada estado. A convocação dos governadores, dos 9 governadores, incluindo do governador do Amazonas, Wilson Lima, foi aprovada na última quarta-feira durante uma reunião. E devem comparecer, né, dependendo da posição do STF, o Wilson Lima, o Helder Barbalho do Pará, o Ibanez Rocha do Distrito Federal, Mauro Carlesse do Tocantins, Carlos Moisés de Santa Catarina, Antônio Denário de Roraima, Valdez Góes do Amapá, Marcos Rocha de Rondônia e Eliton Dias do Piauí. Essa ação ainda vai ser julgada pelo STF, não tem data ainda para o governador Wilson Lima comparecer na CPI, porém na próxima semana haverá o depoimento aí do secretário de Saúde do Amazonas, Marcelo Campelo. Então a gente acompanha essa questão da CPI a semana inteira e mais informações vocês podem conferir aqui pelo site O Poder e todas as manhãs no Diário da Manhã. Obrigado, Bruno, pelas informações. Amanhã você está de volta na coluna... No Jornal da Cidade, perdão. Amanhã você está de volta na coluna O Poder aqui no Jornal da Cidade. Obrigado pelas informações. Bom dia, Bruno. Opa. Agora são 7h43 em Manaus. Opoder.com com Bruno Mazieri. Jornal da Cidade. Nesse momento, nós vamos falar agora sobre economia. Saiba agora os valores dos produtos da cesta básica aqui na capital, de acordo com o site Busca Preço da Cefaz. Nas ofertas de hoje,
vamos falar sobre o quilo da cebola, que está com o menor valor de R$ 2,00. O valor máximo do produto é de R$ 5,20, isso em vários pontos da cidade. Se quiser acompanhar o preço de outros produtos da cesta básica, é só acessar o site Busca Preços Cefaz. Os preços são de todos os supermercados que usam a nota fiscal amazonense. Jornal da Cidade. Bom, nesse momento a gente vai acompanhar os internautas que estão compartilhando, estão curtindo a nossa programação Jornal da Cidade aqui no site imediato. E nesse momento a gente manda aqui um abraço para o John Andrew. É o John Andrew, nosso editor, nosso chefe de operações aqui do Jornal da Cidade. A Joeline Rodrigues, a Nazaré Pinheiro. Eu também mando um abraço para minha família lá de Manacapuru, minha avó Anaíde, minha mãe Elina, meu padrasto Davi, que está conectado com a gente aqui. E a gente continua informando para você aqui no Jornal da Cidade. Agora são 7... Momento do Esporte, com Carlos Eduardo Souza. Agora são 7h45 em Manaus. Vamos falar de esporte agora com o Carlos Eduardo Souza, bastante conhecido, né, na cobertura esportiva aqui em nossa cidade, em nosso estado. Ele que já está na linha conosco. Bom dia, Carlos. Bom dia, meu amigo, tudo bem? Tudo bom, e com você? Tudo tranquilo. Fim de semana movimentado, né? Começaram 3 divisões aí do futebol brasileiro, a Série C, Série B e Série A, né, do Campeonato Brasileiro. E aqui no Amazonas ontem nós tivemos a brilhante vitória da equipe do Manaus em cima do Santa Cruz, 2-0, 2 gols do Vanilson. Diferente do ano passado, quando a equipe começou com empate diante do Vila Nova de Goiás, esse ano o Manaus venceu por 2-0 na estreia do técnico Marcelo Martelotti. E eu acredito muito mais nessa equipe desse ano do que a do ano passado. Acho que o Manaus tem tudo para fazer uma boa campanha e chegar aí à Série B do ano que vem. Na Série B, nada assim convincente aí para os vascaínos e também cruzeirenses e botafoguenses, né? Botafogo empatou, o Vasco perdeu, o Cruzeiro também perdeu. Os 3 grandes aí que estão na Série B do Campeonato Brasileiro numa situação muito difícil, começando mal a Série B do Campeonato Brasileiro. E na Série A, nós tivemos no sábado o empate do São Paulo 0-0 contra o Fluminense. Ontem o Palmeiras o Flamengo brilhantemente venceu a equipe do Palmeiras. Palmeiras se torna o freguês de carteirinha aí da equipe do Flamengo. Tivemos também a derrota do Corinthians para o Atlético Goianiense, não consegue ganhar do Atlético Goianiense. E olha que o Corinthians tem mais 2 jogos agora seguidos, né, pela Copa do Brasil contra a equipe do Atlético Goianiense. Então a situação do Corinthians já começa mal aí na temporada, perdendo em casa, inclusive, para o Atlético Goianiense. E tivemos também à noite o empate. O Internacional estava vencendo por 2-0 o Sport Recife e acabou tomando o empate, ficou 2-2. Então, os principais jogos aí do Campeonato Brasileiro. Vamos aguardar essa semana. Fim de semana tem estreia do Fast Clube na Série D, tem o Manaus jogando fora de casa lá em Volta Redonda contra o Volta Redonda pela Série C do Campeonato Brasileiro. E no meio da semana temos, a partir de amanhã, eliminatórias da Copa do Mundo. Ou seja, amanhã a gente pode falar mais, aprofundar mais nesse assunto, só dizendo o seguinte: a Conmebol cancelou a Copa América na Argentina. Em princípio ia ser dividido Argentina e Colômbia. A Colômbia desistiu de participar em razão da Covid. E agora foi a Argentina que foi orientada a sair da competição, ou seja, a não sediar a competição. A Conmebol deve anunciar hoje a próxima sede da Copa América no meio desse ano, em julho desse ano. Ou seja, a situação não está boa para a Conmebol, que 2 sedes já desistiram, e agora eu estou achando que isso vai acabar vindo para o Brasil, viu? Com certeza o Brasil é um dos candidatos, tem muitas arenas aí espalhadas pelo Brasil, e eu espero que Manaus seja contemplada, inclusive, com alguns jogos da Copa América. Seria muito bom, né, Carlos? Eu ia falar que... Seria excelente, porque
Manaus, apesar que a pandemia aqui não acabou, o pessoal está amolecendo muito. Eu acredito que as pessoas não têm ainda consciência do que é uma pandemia, né? Mas as pessoas têm que saber que isso ainda não acabou, porque pode não termos contaminados aqui ao nosso redor, mas quando vem alguém um pouco mais distante contaminado, vai contaminar principalmente aquelas pessoas que ainda não foram contaminadas. Mas eu acho que eu acredito que se os Estados Unidos não levassem a Copa América para lá, eu acredito, porque lá já está tendo público, a NBA, todos os esportes já estão jogando com público, né? Isso. Então, eu acredito que essa Copa América vai cair nos braços do Brasil e eu estou torcendo que o Amazonas seja uma das sedes. Carlos, eu ia falar aqui sobre a questão da vitória do Flamengo, né? O Pedro garantiu a festa da estreia. Ele foi escalado no lugar do Gabigol, né? Que teve indisposição gástrica. Pois é, o Pedro, para mim, é um dos melhores centroavantes do Brasil, né? Então, ele substituiu o Gabigol, que teve um probleminha, né, de saúde, e acabou fazendo gol contra a equipe do Palmeiras. Agora, o Palmeiras não consegue ganhar do Flamengo, né? Não tem jeito, já jogou várias vezes, não consegue, e a situação fica muito ruim aí para a equipe do Palmeiras. E o treinador também do Palmeiras é o Abel Ferreira, que é português. Ele não está muito feliz lá no Palmeiras, não. A cobrança é muito grande, a torcida do Palmeiras cobra muito, e eu acredito que ele não vai durar muito. Se não vier resultados aí nos próximos dias, a situação dele vai ficar complicada. Mas o Flamengo é um dos sérios candidatos ao título do Campeonato Brasileiro, com certeza. Está certo, a gente conversou com o Carlos Eduardo Souza, que sabe tudo sobre o esporte. Esse homem, né, nosso colega aqui, parceiro, que traz essas informações do esporte pra gente. Obrigado, Carlos. Momento do Esporte, com Carlos Eduardo Souza. Agora em Manaus são 7h51 e fique atento porque duas apostas, uma de Maceió e outra de São Paulo, acertaram 6 dezenas do concurso da Mega Sena, realizado na noite do último sábado em São Paulo. Os apostadores receberam R$ 47.351.439,103 cada um. As dezenas sorteadas foram 12, 14, 17, 18, 19 e 22. O próximo concurso será na próxima quarta-feira e o prêmio estimado é de R$ 2,5 milhões de reais. E a gente lembra que as chances de você ganhar é de 1 em 50 milhões. Mas, como dizem, para a sorte, todo mundo é igual. Agora são 7h52 em Manaus. A gente vai aqui mais uma vez interagir com os internautas. Peço que você compartilhe a nossa transmissão. Coloca aí o nome do bairro de onde você acompanha o nosso jornal. Se for aqui de Manaus, a gente sabe que muitos internautas também acompanham a nossa programação de municípios do interior do estado, de outras capitais brasileiras e até mesmo de outros países. A Sara Karina, bom dia, Boris, bom trabalho, é a Sarinha, né? A Nath Cris, bom dia. A Nazaré Pinheiro, bom dia, aqui de Sinop, Mato Grosso. O Ben Rosinaldo também interagindo conosco. A Joeline Rodrigues, estou assistindo vocês aqui na cidade de Codajás. Olha só, os internautas aqui sempre interagindo, dando bom dia, e a gente agradece a participação de todos vocês. Rabete. Exatamente, não é só aqui em Manaus, mas de outros municípios e também do Brasil inteiro. Estava vendo na nossa live esse final de semana pessoas até mesmo de fora do Brasil compartilhando, curtindo imediato. Muito obrigada. São 7h53 aqui em Manaus e a gente continua com mais informação agora sobre o Cine. Jornal da Cidade. O Cine Manaus oferta hoje 64 vagas de emprego em várias áreas de atuação.
A oportunidade para vendedor externo, auxiliar de inventário, auxiliar de limpeza, pedreiro, entre outras, são as que estão disponíveis aí. Os candidatos interessados nas vagas disponíveis devem enviar o currículo para o e-mail informado na descrição da vaga com os seguintes dados atualizados: números pessoal e secundário para contato e informações sobre tempo de experiência. Maiores informações podem ser conferidas no site imediato, www.imediatoonline.com, mas tem números de contatos também, e você fala sobre o horário aí, Rabesh. Isso, para tirar todas as dúvidas e ter todas as informações, vocês podem fazer através do WhatsApp com o DDD 92 99140 0671, de segunda a sexta-feira, das 8 às 14 horas. Eu vou repetir para você. WhatsApp 092, que é o DDD, 99140 0671, de segunda a sexta, das 8 às 14 horas. Jornal da Cidade. Baixe o aplicativo da Rádio ZLZN no Google Play, a plataforma de celulares Android. É só você colocar lá na caixinha de buscas ZLZN, que é o primeiro app que vai aparecer ali da nossa rádio, o primeiro app, né? Vai aparecer a imagenzinha? Tá aí, o Thiago vai mostrar para você. Tá aí a imagem aí na tela, olha só. Como a Rabesh falou, você pode pesquisar por Rádio ZLZN, que vai aparecer para você o aplicativo da nossa rádio. Lembrando que é no Google Play. Exatamente. Não deixe de acompanhar a programação do site Imediato. Às 11 horas tem Imediato e o Povo, com a apresentação de Edila Chaves. Às 4 horas da tarde tem o Manaus 90 com o apresentador Eudógio Gonçalves. Tudo isso aqui no site Imediato, no Facebook do site Imediato, e você pode acompanhar através da rádio ZLZN, tá bom? Você acabou de conferir o Jornal da Cidade, o seu noticiário das 7 da manhã, de segunda a sexta, aqui pelo site Imediato. Esta edição teve a apresentação de Tiago Gonçalves e Rabesh Mayan. Transmissão e operação de áudio de John Andrew, produção e edição de Jonathan Souza, apoio técnico de Marcos Silva e Pablo Medeiros. Todo este conteúdo é produzido pela equipe da Rede Norte Digital. Obrigado pela sua audiência, um ótimo dia, uma ótima segunda-feira e um ótimo começo de semana, viu? Amanhã a gente vai estar aqui com você a partir das 7 horas da manhã. Na verdade, Tiago Gonçalves e Álvaro Corado de volta com você. É isso mesmo, até amanhã, um excelente dia. Bom dia. Jornal da Cidade.